Olá, boa noite. O TN começa falando da greve dos rodoviários. A paralisação continua. A decisão foi tomada hoje à tarde em uma assembleia na Praça 8, em Vitória. Mas a categoria afirma que vai cumprir a determinação da Justiça e rodar com 75% dos coletivos. Como será que estão as ruas nesse momento, hein? Os ônibus já voltaram a circular? Como fica a volta para casa do capixaba? A segunda-feira do trabalhador começou complicada, viu? Terminais ficaram vazios e pontos lotados. Piquetes impediram a circulação dos coletivos. No comércio, lojas vazias e vendas fracas. Só hoje a FEComércio estima um prejuízo de 10 milhões de reais. Os detalhes agora no TN2. Os rodoviários decidiram manter a greve de ônibus, mas prometem circular com 75% da frota. Essa é uma determinação da Justiça e já está valendo. Pois é, foi uma segunda-feira complicada para quem depende do transporte público. E como fica a volta para casa, hein? Nesse momento acontece uma reunião da categoria com o Tribunal Regional do Trabalho para votar uma nova proposta que pode pôr fim à greve. Mas nesse momento, será que já tem ônibus nas ruas? Quem vai responder essa pergunta para a gente é Keila Lopes, que está ao vivo lá no terminal de Laranjeiras. Fala para a gente, Keila, tá vendo ônibus por aí? Pelo que eu estou vendo na imagem aqui, não tem ônibus não, é isso mesmo? Olá, Luciano. Boa noite para você, boa noite a todos. Nós já vimos alguma movimentação de coletivos aqui no trajeto vindo aqui para o terminal de Laranjeiras, mas aqui no terminal a movimentação ainda é bastante tímida. A gente consegue, vou pedir aqui o cinegrafista Francisco Abreu para mostrar, a gente consegue ver alguns ônibus estacionados, um ônibus, na verdade, estacionado ali. Há pouco nós acompanhamos a saída de um coletivo aqui no sentido Serra-Sede, mas as catracas aqui no terminal ainda estão fechadas. Nós conversamos com pessoas que chegavam aqui na expectativa de conseguir embarcar, mas o que a gente consegue observar é que esta movimentação dos coletivos ainda acontece de forma lenta, porque os ônibus estão saindo das garagens. A gente consegue observar aqui agora um ônibus que acabou de chegar, é um circular que veio do bairro, de um bairro aqui para o terminal de Laranjeiras, e é assim que acontece. Os ônibus chegam e aos poucos são poucas as pessoas, 2, 3 pessoas que embarcam nesses coletivos aqui. Isso porque foi determinado aí 75% da frota dos ônibus circulando, e o sindicato informou que vai sim cumprir, já está cumprindo essa determinação, mas o que a gente acompanha é que a saída dos coletivos da garagem é lenta e por isso esse processo de chegada aqui no terminal. A decisão foi discutida hoje durante a tarde numa reunião do Sindi Rodoviários com a categoria. Esta reunião aconteceu no centro de Vitória. Era por volta das 4 da tarde quando foi entregue aos rodoviários uma liminar da Justiça do Trabalho, determinando que a categoria coloque imediatamente nas ruas uma frota de 75% dos ônibus. Caso não seja cumprida, o sindicato passa a levar uma multa de R$100 mil por dia de paralisação. A diretoria e o presidente do sindicato discursaram cerca de 1 hora no palanque. Os rodoviários apresentaram à categoria as propostas do governo e, em meio a aplausos e gritos de apoio, decidiram por manter a greve. O que a gente está nessa luta em defesa de posto trabalhador, é uma luta que a gente acha válida em prol desses pais de família, correto? A tecnologia vem, gente, eu sei disso. O cobrador não tem só a função do ônibus, só de cobrar a passagem. Praticamente hoje, cobrar a passagem do ônibus caiu bastante, correto? Mas esse trabalhador, o motorista vai ter que levantar, sair da frente para o banco traseiro, um carro ligado, isso vai trazer uma insegurança. A categoria afirma que vai cumprir a liminar judicial e a quantidade de coletivos estabelecida pela Justiça estará nas ruas. Para que isso aconteça, as empresas responsáveis pelo
pelos ônibus já foram notificadas pelo sindicato e nas próximas horas devem passar a quantidade exata dos coletivos que estão nas garagens. A autorização minha de presidente é que se cumpra a liminar e essa decisão judicial a gente não pensa, a gente se cumpre. A expectativa é de que os ônibus na quantidade estabelecida estejam rodando a partir da noite desta segunda-feira. Diferente da situação que mostramos hoje pela manhã, houve tumulto na Grande Vitória. Tanto os ônibus do sistema Transcol quanto os municipais não saíram das garagens. Quem tentou pegar os coletivos encontrou pontos de ônibus lotados e terminais vazios. Nas ruas, a circulação era apenas de carros. O coletivo que tentou rodar com passageiros foi parado e o cobrador e motorista foram orientados a se juntarem à greve. Todo dia, a partir das 16 horas, a gente vai ter uma assembleia para estar deliberando e a categoria vai fazer encaminhamento para o dia seguinte. Bom, a gente teve um probleminha de sinal com a Keila, mas já a gente vai tentar restabelecer o contato com ela, né? Agora a gente vai falar a respeito dos prejuízos. Em apenas um dia, as lojas do Polo da Glória amargaram prejuízo de 3 milhões de reais. Muitas lojas não conseguiram abrir as portas por causa da greve dos ônibus. A Uniglória afirma que vai entrar na justiça contra o Sindicato dos Rodoviários. As ruas ficaram sem ônibus e as lojas praticamente sem nenhum cliente. A paralisação atrapalhou as vendas na Grande Vitória. Teve lojista que não vendeu nada. É um dia perdido para nós todos que trabalhamos aqui na Glória. O movimento já está fraco, já está difícil para a gente vender, mas vamos esperar e ver o que vai acontecer, né? Na região da Glória, em Vila Velha, na tarde desta segunda, teve estabelecimento que nem abriu as portas por falta de funcionários. Mesmo assim, com muito custo, teve gente que apostou e conseguiu vender uma peça de roupa. Deu para vender alguma coisa, aproveitei. Até meio-dia, nem um bom dia. Eu fui lá para fora para ver se tinha gente perdida, mas não tinha ninguém não. Segundo a FEComércio, essa paralisação trouxe um prejuízo de 10 milhões de reais para todos os comerciantes da Grande Vitória. Só aqui na Glória, segundo os representantes, foram pelo menos 3 milhões de reais. A diretora do Uniglória disse que o protesto dos rodoviários atrapalhou muitos trabalhadores que dependem do serviço. Os funcionários não conseguem chegar, as lojas não conseguem abrir. Então, estamos nessa situação. São também milhares de empregos, né? Estima-se que tem quase 14 mil funcionários nas lojas da Glória, sendo que a maioria são mães. Então, você pensa, quem está fazendo uma greve dessa e prejudicando o trabalho dessas pessoas, só está preocupado consigo mesmo e não com o todo, né? Com a sociedade onde está inserido. Diante de tantos problemas, lojistas capixabas estão se unindo e vão entrar com uma ação coletiva contra o Sindi Rodoviários. Com essas reiteradas greves, o nosso prejuízo tem aumentado drasticamente. Então nós decidimos que vamos estudar juridicamente uma maneira de mover uma ação contra o Sindicato dos Rodoviários a fim de nos ressarcir desses prejuízos. Já tivemos notícias de outros bairros também, Praia do Canto, os shoppings, que também têm a mesma intenção. Então nós aqui da Uniglória estamos estudando juridicamente a melhor maneira de fazer isso. Agora é o caso da criança de 4 anos que morreu vítima de bala perdida em Guarapari. A polícia identificou o atirador. Luzmário Batista, de 27 anos, ainda está sendo procurado pela polícia. Foi ele que atirou e matou o pequeno Enzo Gabriel Ferreira. O menino estava com os pais nessa casa em construção no bairro Concha da Ostra quando foi baleado. O alvo era o pai dele, Jacques de Jesus Ferreira, de 28 anos. O motivo do crime foi vingança. É que Jacques tentou matar Luzmário meses atrás. O suspeito resolveu ir atrás da família com o objetivo de executar a todos. Jacques foi baleado no braço, fugiu, mas acabou preso hoje no centro de Guarapari. Ele já está no presídio. A mãe da criança também foi baleada e nós não tivemos acesso ao estado de saúde dela. O corpo de Enzo ainda vai ser liberado do DML. A família estaria aguardando a mãe receber alta. E o delegado de Guarapari falou que, na verdade, o atirador teve a intenção de atingir a própria criança. Vamos ver. A criança foi executada. A gente, pela posição das vítimas e tudo, pelo depoimento, o Jacques estava distante da criança e da esposa. E mesmo assim ele atirou na criança, atingiu ela na frente, atirou na Aline. E, posteriormente, ele atirou também no Jacques, que foi atingido de raspão no braço. No ano de 2013, o Luzmário teve um problema com o Jacques.
não sabe exatamente por que, está sendo investigado também, mas em Aracruz, o Jacques atentou contra a vida do Luzmário, deu um tiro nele. O Jacques chegou a ficar 3 anos preso, saiu em 2016, mas o Luzmário prometeu vingança contra o Jacques. Muito bem, agora a gente vai voltar a falar com a Keila Lopes agora, a gente conseguiu restabelecer o sinal com ela, vamos tentar a comunicação. Keila, como é que está a movimentação aí no terminal? Agora há pouco você mostrou um ônibus, né, cerca de 2 ou 3 passageiros entrando no coletivo, embarcando, o movimento está começando a voltar ao normal, pelo que eu observo aqui na imagem, tem alguns trabalhadores, né, entrando no terminal, tentando voltar para casa, como é que está o movimento aí? Exatamente, Luciano. Isso ainda é o reflexo desse dia complicado aí de paralisação, mas o que a gente consegue observar é que, aos poucos, as pessoas começam a chegar aqui no terminal, e isto também porque os ônibus vão saindo aos poucos das garagens, já que, segundo o sindicato, já está sendo cumprida esta determinação aí de 75% da frota, o que não ocorreu durante todo o dia de hoje, segundo o governo. Dos 1.500 coletivos que circulam aqui na Grande Vitória, apenas 50 circularam, o que deixou aí cerca de 500 mil pessoas sem o serviço do transporte público, mas o que a gente consegue observar e a informação que nós temos do sindicato é que a determinação da Justiça de que 75% da frota deve estar nas ruas, essa determinação já está sendo cumprida. E tem a informação também da Justiça que, caso os ônibus, os 75% dos coletivos não comecem a circular, há aí a informação de que o sindicato pode ser multado em R$100 mil por dia. Inclusive, sobre essa movimentação durante o dia de hoje, o Sindicato das Empresas do Transporte Metropolitano da Grande Vitória, o GVBus, repudiou aí esse descumprimento da decisão judicial dos síndicos rodoviários e disse que os ônibus devem circular. Já foi informado também o número de coletivos de cada garagem, e a Secretaria de Mobilidade Urbana, inclusive, junto com a GVBus, aí disse que não haverá demissões a partir desse projeto. A gente continua acompanhando toda essa movimentação. Volto com você, Luciano. Valeu, Keila. Daqui a pouquinho a gente volta, então, a falar mais a respeito dessa greve, né, que causou transtornos na vida do capixaba nessa segunda-feira, logo no início da semana, né? Agora a gente mostra que na Serra, um homem matou o irmão a facadas. O caso aconteceu no bairro Planalto Serrano. O corpo do protético de 42 anos ficou caído no quintal da casa da família. Isaac Galvão foi morto depois de levar 5 facadas do próprio irmão. O suspeito, Elias Galvão, fugiu do local do crime. Segundo testemunhas, os 2 irmãos começaram uma discussão por volta das 2h30 da tarde desta segunda-feira. O motivo seria uma intimação que o filho de Isaac recebeu da justiça. De acordo com a polícia, durante a briga, Elias pegou uma faca e atacou o irmão 5 vezes nas costas. Isaac morreu na hora. A polícia militar esteve no local e não encontrou Elias. Os militares fizeram patrulhamento pela região. Mesmo assim, não acharam suspeito. A Polícia Civil vai investigar o caso. Qualquer informação sobre o suspeito pode ser repassada ao Disque Denúncia 181. Não é preciso se identificar. A seguir, câmeras de monitoramento de Vila Velha flagram mulher com faca ameaçando pessoas nas ruas. E ainda informações sobre a greve dos rodoviários. Agora você fica com imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha. A gente volta em instantes. Mulher é flagrada com faca ameaçando pessoas nas ruas em Vila Velha. Através das câmeras, os agentes encontraram a suspeita. As imagens monitoradas ao vivo ajudam a combater a criminalidade. Já são quase 200 câmeras espalhadas pelo município. A mulher caminha pela calçada da rodovia Darli Santos, em Vila Velha. O jeito de andar mostra que a suspeita está descontrolada. Ela pula, dança, levanta os braços, enfim. A guarda é acionada e minutos depois faz a abordagem. Isso aconteceu na última sexta-feira, por volta de 7 horas da manhã. A mulher foi abordada exatamente nesse ponto. Segundo a ocorrência da Guarda Municipal, ela veio andando lá da Barra do Jucu até aqui. Tinha nas mãos o que parecia ser uma faca e estava amedrontando pessoas. Logo no início da conversa com a guarda, ela disfarçadamente joga o objeto no chão. Dá para ver esse detalhe direitinho na imagem.
Depois de dar as explicações, a suspeita vai embora. Foi um flagrante onde demonstrou muita preocupação nossa, de toda a equipe, onde nós observamos, no nosso sistema que existia uma mulher ameaçando pessoas e, nesse sentido, a equipe toda trabalhou para que a gente pudesse encontrá-la e tirá-la de circulação, até mesmo retirar esse objeto das mãos dela antes que ela cometesse um ato de atrocidade com alguém. Em outro vídeo, dessa vez nas redondezas do terminal de Vila Velha, as câmeras flagraram 2 suspeitos desmontando uma bicicleta. Era uma das bikes gratuitas do município. Eles se esconderam atrás de um muro. Os 2 seriam usuários de drogas. Um deles segurava uma faca grande em uma das mãos. Após o flagrante das câmeras, uma viatura chegou ao local e os agentes saíram rapidamente. Os 2 suspeitos tentaram escapar, mas foram abordados e rendidos pela guarda. Num outro dia, as câmeras flagraram também usuários de drogas na Praça Duque de Caxias, no centro, pichando paredes do Teatro Municipal. Outros usavam drogas ali por perto. Eram várias pessoas. Vandalismo denunciado pelas lentes das câmeras. A gente vai estar realmente retirando de circulação todo tipo de ação como essa por parte de meliantes que querem insistir nessa prática errada na nossa cidade. Bom, e a mulher que você viu na reportagem, que estava com a faca, acabou sendo liberada. Um professor de música morreu hoje cedo em um grave acidente na BR-101 na Serra. O impacto foi tão forte que a moto pegou fogo. O momento da batida foi flagrado por uma pessoa que passava pela rodovia. Vamos ver. As imagens são fortes. A moto bate de frente com o carro. O condutor era Tiago Santos Oliveira, de 34 anos. Ele seguia para Ibiraçu, onde dava aulas de música. Com o impacto, foi lançado a 9 metros de distância. Uma mulher chegou a fazer massagens cardíacas, mas Tiago não resistiu. O motorista do carro, o pedreiro Joseli Moreira, de 46 anos, não se feriu. Ele disse que trafegava pela faixa da esquerda no sentido Vitória, quando foi fechado por um veículo e, para evitar a batida, invadiu a contramão, atingindo a moto de Tiago. Morador de Colatina, o condutor seguia para o trabalho em Cariacica. Ia subindo a carreta, na faixa da direita e um outro carro. E o rapaz vinha subindo na faixa da esquerda. O que aconteceu? O rapaz, para sair da traseira da carreta, jogou em cima dele e ele também jogou para o lado contrário. Quer dizer, o que deu na cabeça dele é o quê? Para não bater, a gente tem que frear ou desviar. Ele tentou desviar, no que ele desviou, acho que ele pegou. As imagens que flagram o momento do acidente mostram que não havia nenhum caminhão à frente, e sim trânsito lento. O tio e o primo de Tiago chegaram pouco depois, ainda sem acreditar na tragédia. Eles não quiseram gravar entrevista. Além de professor de música, o condutor da moto era maestro da Liga das Fanfarras e Bandas Capixabas e membro da Assembleia de Deus de São Torquato, em Vila Velha. Bom, o corpo do professor foi levado ao DML e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Agora, outra imagem impressionante é de um incêndio que aconteceu em uma boate na Prainha, em Vila Velha. As chamas consumiram toda a estrutura do local na madrugada desse domingo. O Corpo de Bombeiros divulgou hoje à tarde que a boate não possuía alvará para esse tipo de evento, que os extintores estavam descarregados e que os materiais utilizados para shows pirotécnicos são proibidos por lei. O Corpo de Bombeiros levou 2 horas para conseguir controlar as chamas. Na hora do incêndio, 400 pessoas participavam da festa. Houve pânico e correria. Muitas pessoas se jogaram na água e, apesar do susto, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros afirmou ainda que os procedimentos legais necessários serão adotados para cassação do alvará de licença da boate e notificação imediata aos proprietários. As informações também serão enviadas ao Ministério Público Estadual. A assessoria da boate disse que ainda não foi notificada. E a gente volta a falar da greve dos rodoviários. Nesse momento, os ônibus já começam a circular nas ruas da Grande Vitória. O Sindicato dos Rodoviários recebeu uma liminar para que 75% da frota circule sob pena de multa de R$100 mil por dia. Nesse momento acontece uma audiência de conciliação entre sindicato, governo do estado e representantes das empresas de ônibus no Tribunal do Trabalho em Vitória.
A audiência foi convocada para agora à noite para solucionar a greve. A categoria é contra os ônibus com ar-condicionado que vão circular sem cobrador. A categoria teme demissão, apesar do governo afirmar que não vai demitir os cobradores. Eles serão remanejados para outras funções. A expectativa dos rodoviários é que se nada for definido nessa audiência agora à noite, amanhã os ônibus circulem com somente 75% da frota, diferente do que foi hoje, que segundo a categoria rodou apenas com 5%. E a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Para rever as reportagens ou então o jornal completo, acesse o nosso portal de notícias, tribunaonline.com.br. Uma ótima noite para você. Fique agora com o SBT Brasil. Até amanhã. Tchau.